boa tarde a todos. Notícias do lado de cá. Mais uma vez estamos aqui como pequeno instrumento e interlocutor entre os dois mundos. Meus queridos, estejam todos na paz e nas boas vibrações, com as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Vamos às notícias. Encontram-se aqui presentes, saudosos e confiantes na saudade que constrói: Maria do Carmo Vieira Pereira, Aristides Simão Santiago, Herta Lafim e João Luiz Lafim, Amália de Paula e Miguel de Paula, Lineu L.B. Não esqueçam de que a saudade é tesouro quando guardado com carinho e zelo. Recomendo a todos que não trafeguem na contramão do amor e fora da caridade. Vamos às notícias novamente. Aqui saudosos e esperançosos, que continuem no caminho em que estáis todos os filhos, mães, netos e sobrinhos e amigos. Se encontram aqui Otto Brast, Olga Moretti, Maria Olga Serigati Ramos, Ida Pérez, Narciso Probst, Meta Herpers, Nelson Rosenbrock e Velásio Vieira, irmãos em Nosso Senhor. As vibrações boas e nossa conduta no dia a dia, no caminho do bem, nos trazem a felicidade. A felicidade do dever cumprido. Continuando, encontram-se aqui presentes Altina da Labrida, Erotides Ostin Lana, Anastácia Gonçalves e Alfredo Gonçalves, Heriberto Divino Silveira, Irineu Gioranello, David Passot, Enésio Gonzalez, Lindolf Bell, abraça Elke, Rafaela e Pedro Eduardo. A mãe Ana abraça sua filha Sandra Maria Ávila. Ele diz que a saudade equilibrada é a porta para a saudade e que a vida continua. E não percas tempo, busca a sinceridade. Notícias para a cidade de São João Batista. José Vitorino Filho fala para Vanilda que o mano Acácio está em franca recuperação ainda. São João Batista. Maria Gandim abraça o irmão Luiz e a toda a família. Amiga e rezadeira do bem fala para Mônica Júlia que seu paizinho, o comendador cidadão fluminense, está se recuperando a contento. Com a experiência de ter sentido na pele e na pele do espírito. Tenham paciência e compreensão com aqueles que não acreditam ou preferem não acreditar nestas páginas singelas de notícias, e não esqueçam de não trafegar na contramão da caridade com amor RS. Foi pedido aqui para que as pessoas que levantaram o braço referente à psicografia anterior permaneçam com o braço levantado e confirme o nome da pessoa que se pronunciou na psicografia, tá bem? Aí a Pauline vai levar o microfone até vocês, tá? É a rezadeira, amiga minha que enviou mensagem do meu pai. Tá funcionando, ela falou baixinho.
Dona Ávila, ela enviou mensagem para mim, a filha dela, Sandra. Uhum. Nelson, lembrando. Meu pai, Aristide Simão Santiago. Meus sogros e minha sogra, Herta Lafim e João Luiz Lafim. Altina da Labrida, minha avó, e Herotides Ostilana, minha mãe. A vovó Amália, meu pai Lineu e a vovó Ferreirinha. O pensamento. O pensamento é um instrumento mental e acesso da mente com todos os processos da vida física e da relação. Portanto, quando intensificar uma ideia, cuida para que se faça uma linha de separação para que entre as desditas e os esforços não sejam misturados. A fé só nasce se o pensamento for mantido dia a dia. O pensamento é um canal de milhões de tráfegos e sinapses ligando neurônios e neurônios. Pensam e ter fé e construir dia a dia, levar, confiar, manter um contato franco para que levem os espíritos, escutem as preces. Quando lançares o pensamento, busquem ativar o que já aprenderam e o pensamento mudará a sua faixa vibratória. Mudando o ideal, muda a ideia. Se constrói uma nova teia de pensamento com vidas de luz. Calixto de Abreu. Continuando a psicografia aqui. A vida pode ser melhor sorrindo. Salve a todos, sim. A vida é bem melhor sorrindo. Quando ainda pela saudosa PRC 4 íamos aos ouvintes nas casas e a ideia era levar e trazer sorriso. E aqui estamos aprendendo que a caridade é fantástica. E me surpreendi quando fomos exaltado e gratificado quando nos lembraram a enchente de 1961. Dias difíceis, aqueles onde até pequenas crianças foram dizimadas, deixando o seio da família precocemente. Ficamos cercados 3 dias sem sair do ar. E foi sem interesse. Foi exatamente isso que foi contado aqui. Fazer sem preocupar com as recompensas. Façam a caridade sem
Façam a caridade sempre, sem interesse. Lembre-se de dar com a direita para que a esquerda não veja. Li, mas li bastante, e agora estou lendo sobre nós, todos nós espíritos imortais. Tinha um mundo de livros, tem um mundo de livros, se recomendo ler, pois a leitura é o caminho que leva à vitória em qualquer setor da vida. Nos despedindo com reconhecimento, saudade. Até agora estou escrevendo para todos, com um grande, mas grande sorriso, Nelson Rosenbrock. Fabiana, filha, estou feliz com sua formação. O pai estava muito feliz e com esta formação eterna em que entrastes neste caminho que é o destino de todos nós. Abraço em todos. Pai Matias Fuch. Tem alguém presente da família? A consciência e o sistema gástrico. A grande maioria das pessoas vivem num turbilhão de ansiedade e incertezas, angústias e contemplações materiais em excessos. Todas essas erupções emocionais trazem transtornos, muitas vezes irreversíveis. Em muitos, quando desde úlcera gástrica ou duodenal, são frutos, primeiramente, desde os distúrbios alimentares, nos que se empanturram de comida ou naquele que nem ao menos sabem o que estão comendo. A consciência de si está sendo perdida para uma distração cotidiana, onde as propagandas valem mais do que um conceito médico. As gastrites são meros sintomas de causas mais profundas, sejam efeitos da incontinência alimentar. O álcool ou principalmente os atos e os distúrbios da culpa, lutando com a consciência. E quando nem a culpa se instala e a consciência não consegue chamar a razão, aí o sistema gástrico entra em convulsão. O fluido poroso embrílico, que tem uma função junto às proteínas, se desgasta e aí está formada a guerra ácida e os males gástricos. Aqui aprendemos que os centros de forças no corpo espiritual está ligado diretamente ao nosso aparelho digestivo e aos flexes gástricos. Os principais são centro de força esplênico e o gástrico ou umbilical. Portanto, amigos encarnados, fiquem atentos à consciência e à vida que está levando, com votos de equilíbrio e aprendizado, Agomar Fagundes. Doutor Agomar Fagundes, né, um médico renomado aqui em Blumenau, muitas pessoas, até aqui presentes, se consultaram com eles, pais, avós, enfim, né?
Então ele manda um recadinho para nós, né? Nosso pensamento, a nossa alimentação, enfim, né? Nosso dia a dia. Novos ciclos. Agora, a garganta não mais rouca e a solidão se desfez. Um profundo e um imenso a busca do caule da nova dimensão. Não mais procuro entender a morte e o ciclo novo. Descortina desde lá, em terra idade, de ficar aqui, a nova busca do outro ciclo que a ti honra, confesso. Muda tua vida, que juntamente nos uniremos, melhorando nosso universo, ainda o treinando Lindolf Bell. Primeira pergunta. Já? Pode ser? Não, já fizemos a oração, já fizemos a leitura, tá? Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos lá. A macumba existe... a macumba... Está escrito aqui? Existe e... como fazemos para não sermos atingidos? Bem, eu nunca tive numa macumba, né? E eu sempre falo aqui que a gente só pode falar daquilo que... Só deveria falar daquilo que nós conhecemos. Quando a gente passa a falar de algo que nós não conhecemos, então realmente a gente passa a julgar e passa a ter, né, ideias errôneas sobre um assunto. Mas a macumba, na verdade, elas são ligações, né, de pessoas que... movimentos e oriundos aí ainda da África, encontrou alguns outros jeitos de ser aqui do nosso povo, que era índio, e aquilo tudo, e o ser humano. Hoje em dia a macumba está muito moderna, né? Se faz até pela internet o despacho. Um dia desse eu fui procurando uma coisa, mas vi outra, havia até que existe um despacho pela internet. Não sei como, né? Mas eu vou recorrer principalmente o livro dos Espíritos, que existe uma questão que pode nos ajudar a responder sobre isso. Porque a macumba não deixa de ser um pacto, né? Que a pessoa faça. Então, na questão 549 do livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta da seguinte forma: se há alguma coisa de verdadeiro nos pactos com os espíritos? E a resposta da espiritualidade é que não. Pactos não existem. O que existe são pessoas de uma natureza má, tá? Entrando em contato com espíritos maus, equivocados. E a resposta é bem longa. Até no final ainda consegue dizer o seguinte, no meio, que se um vizinho quer fazer mal a outro, está lá na resposta da 549. Se um vizinho quer fazer mal a outro, ele evocar os espíritos ou fizer alguma coisa, aqueles espíritos vão ao encontro, mas vão querer algo em troca também. Aí é onde é que mora o perigo. A faixa vibratória desses espíritos. Só que na mesma resposta da 549, a espiritualidade nos esclarece de que esse vizinho pode se livrar. E o vizinho pode se livrar, sim. Se o vizinho, quando for encontrado, né, pelos espíritos lá da macumba, não tiver com as suas janelas abertas. Tem um comentário de Allan Kardec ao final desta questão 549, muito interessante sobre o assunto. Mas vamos falar aqui no dia a dia de que o que é que existe. É que se você está com sua janela aberta, como é que é a janela aberta da minha casa? Vai ter muita gente aqui que vai falar, não, janela aberta é você não reza, não ora, dorme de qualquer jeito, acorda de qualquer jeito.
É um lar com confusão, palavrões. Então isso é uma janela aberta para esses irmãos equivocados que foram evocados de alguma forma. André Luiz, numa das suas obras, se eu não me engano, foi Nosso Lar ou foi depois a outra, que diz que quando ele foi descendo no Rio de Janeiro, e ele foi lá diz que esses espíritos equivocados tinham uma nuvem sobre aquela cidade ali, e eles vão lá beber o sangue do matador, eles vão lá com os bichos, então eles estão equivocados. Então esta força quem dá são os frequentadores desse lugar. Porque a matemática já nos ensina, positivo e negativo é igual ao quê? A negativo. Não existe fazer o bem e fazer o mal. Já tivemos casos aqui na casa, sem fazer nenhuma apologia contra, até porque eu não tenho nada contra quem frequenta a macumba. Desde que não faça macumba para mim, nem para vocês, né? Pode frequentar à vontade. Agora, isso deve ter uma energia muito pesada. Tem casos aqui que tem pessoas que são esponjas para isso. Tem casos que a gente durou quase um ano para melhorar o padrão energético de uma pessoa. Tem gente que com 3 partes a gente já... Porque nós não somos iguais. Quem tem uma digital igual a nossa aqui, por favor, levante a mão. Então não vai ser o mesmo processo. Então, a macumba, ela existe. Agora os pactos não. Eles podem ser deteriorados, como nos fala inclusive Allan Kardec. E a espiritualidade também, antes de Allan Kardec fazer o seu comentário. Mas eu recomendo a pessoa que fez a pergunta, leia a questão 549 do Livro dos Espíritos, que vai ser bem esclarecedora. Segunda questão. O Satanás, ele existe? E se existe, como podemos nos defender? Meu Deus, o negócio está pesado hoje. Vocês notaram? A palavra Satanás, que já vem primeiro do hebraico, depois para o grego, depois para o latim. A palavra Satanás, na verdade, é a palavra Satã. A palavra Satã, ela aparece pela primeira vez na Bíblia, no livro de Jó. Vejam bem, Satã aparece no livro de Jó. O livro da Gênesis, que é antes do livro de Jó, não cita Satã. Tanto que tem muita Bíblia aí, desculpe com coisa aí que eu parei de estudar a Bíblia faz muitos anos, tem muita Bíblia aí fajuta que fala, porque ó, a serpente, o livro da Gênesis fala sobre a serpente que naquela mitologia de Adão e Eva, mas não fala de Satã. Satã só aparece na Bíblia no livro de Jó, é que vem aparecer Satã. E Satã, na verdade, vamos sair um pouco agora da Bíblia, de Jó, e vamos para a história. Quando Nabucodonosor levou os judeus e passou 50 anos lá, preso, Ciro, o rei Ciro, libertou todos os judeus e ficou muito respeitado. Olha, sabe aquele carinho maravilhoso dos judeus para com o rei Ciro? Tanto que foi tão forte, mas só que Ciro, quando libertou os judeus, ele trouxe com ele, para o povo judeu, algo que faria uma influência muito forte, que influenciaria não só o judaísmo, mas também o islamismo e também o cristianismo, que foi exatamente a religião do zoroastrismo, que é, na verdade, uma religião de dualidade, onde existia 2 deuses, um deus do bem e um deus do mal. E Satã, que na verdade não quer dizer Satanás nenhum, era considerado o deus do mal, nesta cultura, né, do rei Sírio, o que é que aconteceu? Aquele nome Satã, ele foi tomado pelos judeus, aquele nome Satã. Então Satã, na verdade, se você ler o Evangelho de Mateus, quando Jesus diz para Pedro, que Pedro diz assim, aí Jesus está dizendo que ele vai ser crucificado e tal, no Evangelho de Mateus, que ele vai lá e que ele tem que ir, porque o Filho do Homem vai ser preso, blá, blá, blá. Aí Pedro faz assim, nós não vamos permitir isso, Senhor. Aí Jesus faz assim para Pedro, afasta de mim, Satanás. Mas Jesus quer dizer, afasta de mim a tua ideia opositora, porque Satã em hebraico quer dizer opositor. Quer dizer opositor. Não quer dizer nada de Satanás, daquela forma antropológica, de um tridente com... Não. Isso foi criado pelos homens, criado pela igreja. Se fizer uma busca consciente, sem ser uma forma pseudo-sábia de pesquisar, vai encontrar que Satã, o termo Satã, tanto que Satã, se você ver, no livro de Samuel, Satã aparece no livro de Samuel. Satã. Tá? Satã aparece lá no livro também de Daniel. Satã aparece.
Só que é uma coisa louca. Num livro que fica antes do outro, Satã, Deus no livro de Daniel, Deus ajudou a Davi a fazer o censo de Israel. Veja bem, Deus ajudou. Quando é no livro das Crônicas, que vem bem depois, foi escrito muito depois, quem ajudou a Davi a fazer o censo de Israel foi Satã, foi Satanás. Bem, é que o censo de Israel foi uma ideia opositora que Davi teve e que se inspirou na razão divina. Então, tudo isso faz parte do hebraico, da língua hebraica. É que o brasileiro, o latino-americano, tudo que se é por aqui, as pessoas absorvem, e é isso, é a palavra, é a Bíblia, é a palavra. Não discutam. Eu tenho pessoas da igreja da Assembleia de Deus, católica, minha mãezinha, eu não discuto. Porque não vai adiantar, vai ter que desencarnar, ver no mundo espiritual. Às vezes nem consegue ver lá, vai ter que reencarnar, desencarnar, reencarnar. Ah, agora eu entendi. E Satã, até tem gente aqui que ficou assim, ó. Poxa, eu achava que Satanás não tem. Não tem, porque Satã, no hebraico, quer dizer opositor. E Satã levou o nome de Lúcifer. Lúcifer, desde o hebraico, quer dizer luz da manhã. Aí São Jerônimo disse que era a luz que caiu do alto. Jesus, em certa passagem, também se diz que ele é a luz. E aí tem a questão dos capelinos, que é a luz decaída que Jesus recebeu. Agora os católicos dizem que o Lucifer era do querubim lá, era o chefe. Um tal de. Vê que Satã, esse Lucifer virou um promotor que vai lá e se rebela contra Deus. Uma história sem pé nem cabeça. E aí o povo incauto, não estuda, já quer tudo pronto, né? E aí acredita que Satanás existe. Mas vá pesquisar, nós temos um grande pesquisador das traduções bíblicas, que é não é pernambucano, mas é quase vizinho lá de onde nasceu, que é paraibano, o maior que existe, que é Severino Celestino da Silva. Um dos maiores hoje. Ele fala o hebraico, ele também fala o grego e o latim, domina, tem, inclusive ele até já aplicou no próprio com judeus, fazendo a revisão das coisas todas. Foi com o Severino, né, Celestino da Silva, que nós aprendemos através não só da sua obra, as traduções bíblicas, né, mas outras obras também. E também lendo, né, pesquisando, desde que a gente começou não a combater, mas a buscar certas verdades, como a gente faz com a doutrina espírita. Não, você é Kardec ou não é Kardec? Não, não é questão de Kardec. É a questão da verdade, da lógica. O próprio Kardec nos diz, está lá estampado no nosso site, que eu deixo lá fixo. Só se você clicar lá e abre, depois sai aquele pergaminho lá que Kardec diz lá na Gênese. Que quando um conhecimento provar que ele está mais certo do que o nosso, nós temos que seguir com esse conhecimento e absorvê-lo. Que é a lógica, porque senão a Terra não era quadrada, a Terra era redonda. O Sol não rodava em torno da Terra, nós é que rodamos em torno do Sol. Tudo vai aparecendo, os conhecimentos para nós. Então, realmente, Satã não existe. Só é pesquisar. Como o Espiritismo explica o transtorno de múltiplas personalidades? Como o Espiritismo explica? Veja bem, na verdade o Espiritismo não explica isso. Os espíritas explicam isso, porque no Livro dos Espíritos, no século XIX, nas obras póstumas, nas revistas, inclusive dedicadas, um tempo que Allan Kardec dedicava a escrever, está ali postando, que era mais ficar mais próximo do leitor do que dos livros, que ele não sabia a quem estava lendo, onde estavam lendo. O que acontece é o seguinte, o Espiritismo não fala. Agora, espíritas, muitos com um tanto de razão, outros pseudo-sábios, outros responsáveis, outros irresponsáveis, porque muita gente, você não vê que na doutrina protestante aconteceu isso? O que é que sobrou de Lutero? Você encontra na Alemanha algumas igrejas bem luteranas mesmo, com aquele pensamento do espírito de Lutero. E tem espírito que está mais preocupado de saber, mas Lutero é Paulo de Tarso reencarnado, né? Olha, a lógica aponta para isso, mas você está mais preocupado se Paulo de Tarso veio na pele de Lutero, de quem você se reformar. Então, os transtornos, esses transtornos de personalidade, na verdade, eles são muito mais pessoal, interpessoal, do que global. Porque no nosso estudo que nós trabalhamos com os comportamentos, nós notamos que alguns grupos de comportamentos têm mais tendência a ter esses transtornos. Que nós chamamos nesse livro aqui, como no outro livro nosso, que os inteligentes multifaces, eles têm um humor volátil. Então, alguém pode ir no médico, com todo respeito à medicina, os médicos estão aqui, psicólogos ou psiquiatras,
E hoje, como está acostumado a uma generalização em massa, então aquele caso parece com esse caso, não é que seja uma jurisprudência na área de direito, mas se torna já assim, é um case. Então, muitos transtornos que se dizem da personalidade, na verdade, faz parte de um grupo de comportamento apenas. Por exemplo, eu vou falar de filhos conhecidos que eu tenho, que eles têm um humor volátil, dos inteligentes multifaces. Até nós apelidamos com essa nomenclatura, porque eles podem, no mesmo dia, na mesma hora, ter uma variação de humor muito grande. Depende do telefonema que receba. Tanto que o empresário já contou aqui certa vez, né, que a gente perguntou aqui numa palestra que a gente fez aqui, das vibrações, que ele até não só nos contou antes que ele foi tirar a foto da Aura, né, lá com a russa, lá em Florianópolis, quando ela esteve aqui no Brasil, em Floripa, e ele estava radiante, quer dizer, que se aquela foto vem naquela hora, ia sair uma luz, né, azul, violeta, né, misturado com verde. Mas aí ele recebe um telefonema faltando poucos minutos para adentrar o recinto para tirar a tão famosa, né, esperada foto Kirlian, né, com uma análise mais aprofundada de uma expert no assunto, né, que veio da Rússia. Mas o telefonema que ele recebe é negativando uma negociação que ele há muito esperava ansiosamente. Aquilo já, a aura dele foi para cinza chumbo. Outros, o humor não precisa acontecer nada disso. Basta ele sair de uma sala para outra, uma pessoa parece que já fez uma coisa assim, aí já começa a pensar, será que foi aquilo de sexta-feira? Não, mas tá tudo bem. Aí começa a ver fantasmas. Nesse ver fantasma eu fico com transtornos. Porque eu estou vendo fantasminha. Eu estou vendo que a pessoa está chateada comigo, será que vou dizer para o dono? Porque se eu tenho qualquer meio rabo preso, eu já fico vendo fantasma. Aí diz que o rabo preso é transtorno da personalidade. Ah, como é que é o rabo preso? Mas que termo chulo, mas é o termo lá de Pernambuco. Lá a gente já sabe o que é. A cola presa fica mais bonita, né? É a colinha presa, né? Que cola para nós lá é tenaz para colar o papel. Então, tem a colinha presa, já cria transtornos. Mas isso aqui é muito superficial, nós estamos falando. Até, se formos falar agora nisso, vai a palestra todinha só para responder isso aí. Agora eu diria o seguinte, existe por trás de um transtorno um comportamento, uma persona, um espírito e problemas desta e de outras encarnações. Então, isso é muito complexo para nós respondermos apenas num perguntas e respostas. Busque aí uma conversa fraterna conosco aí, né? Eu não a faço, porque todo mundo quer fazer, esse é o motivo que a gente não faz conversa fraterna, é esse. Se fizer, né, aí todo mundo quer, então aí acabou, e todo mundo aqui, porque eu não sou porcaria nenhuma. Todo mundo aqui tem condição de fazer conversa fraterna melhor do que nós, inclusive. Eu protejo muito minha filha, estou tentando mudar, porque sei que essa proteção poderá fazer algum mal, tanto para ela quanto para mim. Existe alguma explicação para essa minha ligação? Sim. A questão de uma autoproteção, como a falta dela, primeiro vamos explicar a falta dela, né? Existem pais que não é que tem uma predileção por tal filho ou por tal filho, mas é uma ligação já, inclusive, até de afinidade mesmo. Agora, conheço muita gente que tem uma proteção excessiva porque já foi combinado lá no mundo espiritual que teria que tomar conta, porque na outra vida a pessoa foi prejudicada pelo desleixo, teve que buscar no mundo espiritual. E esses pais, eles estão tão preocupados, isso é tão fixado dentro do psique espiritual e perispiritual e depois no físico, que isso aí tem que ter um cuidado também para não virar uma... Porque, fora isso aí, eu conheço muitas pessoas que dizem assim, eu estou pensando que vai acontecer alguma coisa com minha filha e não acontece nada, é só bobeira. Levanta a mão quem já pensou assim, ficou pensando que ia acontecer, ó. Não é verdade? Aquilo ali, sabe por quê? Porque você não está muito legal, não está muito bem. Ou, pode ser também, porque tudo, quando a pessoa entra no doutor espírita, tudo, aí vira místico, tudo é espírito. Inclusive, voltando à macumba, agora me lembrei. Voltando só um pouquinho à macumba, depois eu volto aqui. Esqueci de falar uma coisa, voltando à macumba, aqui tivemos 2 casos que a pessoa deixou de frequentar a nossa casa, foi inclusive para outra casa, porque eu disse para ela que aquela magia negra não tinha mais nada daquela magia negra. Eu tinha que ser sincero. Ela perguntou. Pergunta para o seu xamã aí, porque eu tenho mediunidade indígena, né? E minha africana também, tudo junto. E aí, eu não ia pensar, eu sou bem sincero, né? Não vou agradar. Eu não vou perguntar nem para ele, porque já me disseram que a senhora não tem nada daquele negócio que foi feito na África. Ela, desde esse dia que eu dei para ela alta, ela foi embora para outra casa para continuar a magia negra da África. Não é verdade? Então aí é que está. Quando for no mundo espiritual, as coisas vão aparecer. Tenhamos que ser sinceros, primeiramente.
conosco, com as pessoas, buscando no ensinamento de Jesus, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas voltando ao tema, aqui ao ponto da pergunta, nós temos que analisar aqui o seguinte: essa proteção, ela passa a existir, a ter uma preocupação, mas ela não pode ser excessiva, porque senão ela vai bloquear tudo. A pessoa daqui a pouco nem consegue trabalhar lá no trabalho pensando, será que está bem? Será que aquela moça está tomando conta bem dela? Não aguenta, eu vou lá. E aí termina perdendo o emprego, perde a vida social, perde... Porque aí já vira uma espécie de Aí uma obsessão, vira um problema aí sério, né? Obsessivo. Aí então realmente é bom cuidar, orar, deixar também, porque os filhos nós criamos eles para o mundo. Depois a criança não vai saber se defender, de tanta proteção, depois não vai saber se defender. Tá? Aqui eu admiro muito Santa Catarina, alguns filhos se criam sozinhos, né? Não é verdade? E se criam, e crescem, estão aí. Tem gente que é muito assim, daqui a pouco quando o papai e mamãe morrem ou ficam sem condições, nada, a pessoa não, fica mimada, não sabe mais o que fazer. Então essa autoproteção ela é benéfica quando com equilíbrio. Tem que proteger, e isso é uma ligação forte de outras vidas nesse caso aí. Às vezes, quando rezo ou estou sozinho, sinto como se alguém chegasse perto de mim. Eu acho que é minha mãe, mas já faz 21 anos que ela desencarnou. É possível que seja ela? Sim. A questão da idade de fazer 21 anos, que a pessoa desencarna, não quer dizer que ela já reencarnou. Não tem um tempo certo, vai depender da necessidade. Muitas vezes o espírito, ele se propõe a vir quando realmente a família vai entrar em decadência ou quando aquele nascimento vai fazer uma grande diferença magnética e de felicidade. Há espíritos, não existe uma regra básica, mas estudando os livros de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós notamos naqueles estudos daquelas 14 obras, são 16, mas a gente estudou aquelas 14 principais, de que, segundo o espírito de André Luiz nos seus estudos, nós notamos o seguinte, que tem pessoas, existia na década de 50, foi a década que ele mais psicografou, 40, 50, aqueles anos ali, se voltando aos anos 30 também, que era de 40 a 50 anos que uma pessoa ficava, em média, no mundo espiritual. Não quer dizer, a filha do Divaldo, desculpa, a irmã do Divaldo Nair, não regressou um tanto rápido? Ela tinha se suicidado, veio uma criança com parental toda deformada, na porta da mansão do Caminho, no bairro Pau da Lima, em Salvador, onde Divaldo já estava até com um manto em cima, a mulher com fome, desvelhada, e Divaldo, aí a mãe de Divaldo é Naí, tua irmã, Divaldo, acolhe. Aí foi todo o tratamento médico, poucos anos. Mas sim, pode, deve, faz, está fazendo. Agora, só vai, por que vai na hora que a pessoa está rezando? Porque é a melhor hora, é a hora que você dá a chance de conexão. Agora não vai vir em outras horas, se você estiver brigando, estiver pensando em fazer o mal aos outros, perseguindo os outros, aí realmente não tem. Há quem queira desagregar o espiritismo e os espíritas, perseguindo, fazendo coisa, para poder ficar com a consciência tranquila, mas não fica, é só um período. Depois a casa cai. Através de várias outras coisas que acontecem na nossa vida. Meu pai faleceu, a casa era para ficar com o filho solteiro que estava em casa. Quem tomou a posse da casa foi outro irmão, casado. Meu irmão foi avisado para sair de casa, para crescer na vida, é verdade. Esta casa não pertence a eles. Como posso ajudá-lo? Olha, quando nós partimos para o mundo espiritual, todas essas confusões, essas coisas que ficam na Terra aqui, atingem muito o espírito por causa da ligação. Muitas vezes o espírito, ele é afastado, meio que uma amnésia, ou ele é afastado para não ver aquilo, para uma outra colônia, para não saber, para não ter contato, para não ver certas coisas desse tipo, que vai deixar o espírito. Só quando o espírito tem uma condição muito forte, de já vivia naquele mundo, já via, porque os pais, eles sabem. Os pais sabem quem são os filhos. Não aquele pai que vive bebendo, vive na televisão. Aí não sabe nem, não conhece nem assim, nem a casa, nem ninguém. Estou falando de pai que vive presente, mãe, eles sabem. E muitos desencarnes desses para que os filhos se processem é para crescer na vida. Agora, não quer dizer que é para crescer na vida, eu estou casado, você é solteiro, sai de casa. Não, isso é egoísmo. Está lá a questão 513, que nos fala que o egoísmo está por trás de todos os nossos vícios, né? Ali fica bem claro para nós que por trás de muitas ações nossas, de vícios que nós temos, tem por trás o egoísmo. Mas, nesse caso, é muita oração e
o bom que eu digo, eu sou bem sincero, às vezes a pessoa vai se meter, aí você arruma confusão com o irmão, às vezes não termina beneficiando o outro. A melhor coisa é uma reunião sem cunhada, sem família, os três, depois de uma boa oração, você que já fez essa pergunta, aí chama os três, sentam e pede para que a espiritualidade ajude, e ali vai chegar algum bom senso. Agora, o ruim é quando a gente fica jogando farpas, preocupações, injustiça, isso não é certo, aí atinge até o pai que está no mundo espiritual. Livro dos Espíritos, capítulo 3, pergunta 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe disseminar-se de novo no espaço? Resposta dos Espíritos: sim, Deus renova os mundos como renova os seus livros. Aí a pessoa faz uma pergunta em cima disso. Isso explicaria os buracos negros no espaço que absorvem a luz, a matéria e tudo à sua volta? Porque não faria sentido uma força de tamanha destruição no universo, levando em consideração o esforço da espiritualidade superior no desenvolvimento de esferas segundo a vontade de Deus? Olha, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos também, que é a 397, que a pergunta é um pouco diferente dessa. Kardec pergunta se não vai dar uma hora nessa evolução da Terra, de tanta gente excessiva na Terra, que tem muita gente na Terra. Como é que vai dar isso? E a resposta da espiritualidade para Allan Kardec é dizendo que Deus provê tudo. Olha a resposta lá, que Deus provê tudo. A questão aqui é numa visão, com todo respeito, uma visão muito simplista da vida e da continuidade da vida. Jesus disse em João 14,16: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Me vou para vos preparar o lugar. Como assim? Tiver-vos preparado, voltarei e vos tomarei para mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. As muitas moradas são os mundos. Os livros de André Luiz, que eu recomendo para as pessoas estudarem, um livro mais assim de estudo, dá para ver o seguinte, que nos umbrais, principalmente depois dos umbrais médios em diante, existe o fogo purificador, que desintegra aquelas construções plasmadas de revolta, de vingança, de usura, de sexolatria, de erotismo. Elas são realmente, na verdade, muitos dizem que, simbolicamente, que seria o próprio Jesus passando, desintegra, mas aqueles espíritos reencarnam em mundos inferiores, que já tem a ver com as suas posturas. Na verdade, isso acontece todo momento. Para nós estudarmos, porque fui um grande estudioso de Carl Sagan, antes, quando o período que nós nos consideramos ateu, besteira, né? Besterol da nossa cabeça, a gente estudava muito o Carl Sagan, né? As explosões multicelulares, etc. E ali também muitas falhas científicas e interrogações. Mas nós diríamos o seguinte, a própria ciência já vê que essa destruição, que aos nossos olhos é destruição, na verdade é uma recomposição, uma recriação de uma nova vida e de um novo ser e de uma nova galáxia. Isso acontece constantemente no universo. Esse constantemente pode demorar 1 milhão de anos, 2 milhões. Não se preocupe, a Terra vai mais uns 6 milhões, tá? Eventos traumáticos da vida anterior ou a maneira como a pessoa veio a falecer podem ser a origem de medos e fobias na vida atual? Exemplo: se alguém caiu de um penhasco na vida anterior e faleceu, esse evento pode gerar um medo de altura na vida atual? Sim, como não? Com certeza. Sim, muitos traumas hoje lidados pela psiquiatria, lidados por médicos e pessoas que até não vão no médico, que têm fobia. Eu conheço pessoas que não sobem certos vãos assim porque tem uma paura, porque foi jogado de lá. Parece que E quando chega a idade X, que muitos, né, psiquiatras como o Dr. Jorge André dos Santos, psicanalista, psiquiatra, estudioso, que tem um livro que li há muitos anos, que é fantástico, que se chama Forças Sexuais da Alma, e em uma das outras suas obras, nós lembramos o seguinte, que fala de alguns traumas de pessoas que desde o mundo espiritual já eram perseguidos. Nós podemos também ter traumas das perseguições do mundo espiritual. Pessoas que não se preparam para dormir podem ser empurradas de penhascos. Pessoas, o Dr. Jorge André fala da idade da XY lá, e outros psiquiatras falam o seguinte, chega na idade, vamos supor, 22 anos e 4 meses. Quando chega nessa idade terrena, parece que dá um encontro de que aí eu passo a ter certas fobias que eu não tinha. Tem pessoas que não tiveram fobia o tempo inteiro, quando chega tal data que começa a ter uma fobia de um negócio, parece que dá um negocinho, não. Levanta a mão quem já tinha uma fobia dessa depois de tempo.
Oh, isso é começar a ter uma coisa que você não tinha. Ah, quer dizer que isso é das vidas passadas? Olha, um dos maiores cientistas que se foi faz uns 3, 4 anos já, né? Ian Stevenson, das marcas de outra vida. Fez um estudo fantástico. Vai no Google, coloque Ian Stevenson, você vai ver que tem marcas de outra vida. Ou marcas de outra vida. A criança, a pessoa sentia dor naquele lugar, com um problema ali, tudo ainda a conexão com o passado. Além dos traumas e além dos medos, dos pânicos que podem trazer inclusive problemas. No caso da própria irmã do Divaldo, que desencarnou com 10, 11 anos, e ela reconheceu o Divaldo, Didi, dizendo o apelido dele uma vez, ali, Didi, eu vou viver muito, não vai não. Até o apelido, que sabia que era o número tal, dos filhos, que chamava. Lembrança, só que ela veio naquele corpo, mas ela se suicidou. Veio no corpo frágil, tudo corroído, tudo onde o veneno bateu no perispírito, marcou e nasceu. Então nós nascemos. Só é pegar a lógica disso, trazer a lógica para aquilo, pegar essa lógica daqui, trazer para aqui e analisar friamente, sem. Aí você vai chegar num ponto lógico. Ainda bem que a doutrina espírita nos possibilita de estudarmos aqui, como nessa tarde, como outros estudos, para juntos a gente começar a raciocinar e a se questionar. Não ficar com a guarda assim, eu tenho que pensar isso, eu tenho que fazer isso. Não, não, não. Aqui nós somos um pequenino instrumento, ninguém é obrigado a gostar da gente. Mas pensar junto, e porque ele vai desencarnar, ninguém é muito afim com o outro, né? Ah, a maneira que eu aprendi foi diferente, a minha cultura é diferente. O que ele diz eu não gosto porque não soa nos meus ouvidos da forma que eu... Não, é só uma questão de formato. A verdade ela é uma só. As formas de dizê-la podem mudar de acordo com os vocabulários e com a sua cultura, né, ancestral desta ou de outra vida. Tenho uma filha que desde sempre temos muitos conflitos, mas as coisas se tornaram a cada dia mais difíceis. Brigamos muito por qualquer motivo. Sei que sou a maior responsável, pois tenho que dar o exemplo, mas é mais forte que eu e não sei o que fazer. Olha, muitas vezes o que nós temos são as nossas contendas no trabalho. Aquela frase que eu aprendi aqui em Santa Catarina que diz que fulano é mal amado, cicrano é mal amado, né? Eu aprendi aqui, lá nós não temos esse dizer. Mas esse dizer populado de mal amado, né? Essa questão, muitas vezes as pessoas estão tendo certas coisas por causa dos seus erros que cometeram no trabalho, na vida pessoal, seja na vida amorosa, da precipitação, daquela pessoa que não corresponde, e etc. E às vezes a gente transfere essas coisas, pai e mãe, para os filhos. Tanto que me fizeram uma pergunta, por que tem pessoas que tratam, quando chega, não foi pergunta, eu vi na internet, uma pessoa postou um negócio lá dizendo assim, eu gostaria que meu pai tratasse a gente como ele trata os estranhos. Olha o que a pessoa postou. Eu gostaria que meu pai tratasse a gente como ele trata os estranhos. Engraçado que isso que acontece com os filhos não acontece com o vizinho, ou um presidente, ou um diretor quando chega, né? Porque dependendo do cargo, isso é horrível. Isso aqui em Blumenau eu vi que depende do cargo, né? Aí a pessoa já... Aí acabou. Não tem... Agora com meus filhos, porque na intimidade, todas as pessoas na intimidade, as máscaras caem. Não estou dizendo que é esse caso. A toda a resposta serve, mas também pode servir. Então, muitas coisas, às vezes, é o meu eu. Agora, se eu superar isso, a partir de hoje, eu me conectar e fazer isso, e mesmo assim continuar esse sentimento pela minha filha, primeiro eu preciso tirar todas essas nuances. Se eu mudei, eu não estou brigando ela, eu não tive problema, eu não estou com um negócio de mal amado, não estou mal amada, eu não estou assim porque o cara falou isso de mim, ou aquela mulher falou isso de mim, e aí eu continuo sentindo isso pela minha filha ou pelo meu filho, aí sim começamos a ver que nós somos espíritos inimigos. E aí nós temos que começar a fazer a sonoterapia na filha, para poder entender, mas se o problema é comigo, como é que eu vou fazer a sonoterapia na minha filha? Mas eu vou amar a minha filha ou meu filho. Porque é o papel e a missão que nos cabe nesse momento. Temos uma pergunta aqui que é sobre entes queridos que desencarnaram, né, mas acho que serve em termos gerais. Muitos dos nossos parentes já desencarnaram há muito tempo. Alguns exemplos são os meus pais. Aí falou os nomes, né? Eles não deram recados em palestras de perguntas e respostas. É por causa de problemas de evolução ou é para não ouvirmos seus recados? Olha, gente, um dos motivos que eu não gostaria de ter retomado a psicografia está acontecendo espontaneamente até agora, porque eu não chego domingo aqui nem pensando no que nós vamos fazer. Exatamente por conta disso aí, foi o motivo que nós paramos. Esse foi o motivo.
Não é? Porque, eu não sei, o telefone ele toca de lá para cá. Chico respondeu certa feita. Existe um monte de... Aí tem que ser estudado, você tem que parar e conversar. Ó, meus pais, são tantos anos que desencarnou, aí tem uma série de coisas. Que agora, inclusive, eu já saí daquele transe, né? Agora eu estou num outro foco aqui, e aí também eu não sou... Que aí também eu nem viveria a minha vida, né? Agora, meu campo está fechado, estou bem senhor de mim, preciso estar aqui, até porque tem que estar focalizando nas perguntas com responsabilidade. N respostas aí pode ser. Aí pode ser que eles não mereçam, ou o pessoal lá não mereça lá. Pode ser que não está na hora, pode ser que eles estão reencarnados. Pode ser um monte de coisa agora. Agora, eu digo, tudo tem uma hora. Tudo tem uma hora. Quando a gente ia psicografia antigamente, uma pessoa estava sentada aí, que acabou de chegar de São Paulo, sentou aí no meio, mais ou menos aqui, que a nossa casa era menorzinha, pequenininha. A pessoa sentou mais ou menos no meio aí. E a psicografia começou domingo na minha casa. Foi aí, foi graças a essas psicografias que existe palestra no dia de domingo. Que começou com psicografias. Não é, Franco? Você lembra disso? O Franco já foi contar. Você lembra? Foi nesse negócio de psicografia, como eu vinha. Uma vez aqui, chegou uma pessoa de São Paulo, acabou de chegar de São Paulo, sentou ali. O irmão veio psicografar para ela. Teve gente aqui de ficar com a cara assim, ó. Essa daí chega já recebeu. Eu tô aqui há 2 anos. Olha, quando eu escutei aquilo aí, não sei se foi desviou. Opa, uma luz em cima de mim, que bom. Tem gente que leva isso como um fenômeno. Você viu, acendeu até a luz. Não. Um trabalho desse requer muita vibração. Isso não é uma coisa de... Isso é uma coisa... Olha, é uma coisa que eu luto para não ter. Mas por que você luta? Porque eu não sou Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma vida dedicada a isso, um espírito de escola. Eu tenho família, né? Tenho 3 filhos do primeiro casamento, uma filha. Eu tenho um monte de coisa. Tenho uma casa lá em São João, tenho essa casa, tenho esse trabalhador todinho para dar conta, tem consultoria, tem isso, tem aquilo, tem livro para acabar, tem um monte de coisa e ainda tem a psicografia aqui. Mas não quero nem saber o que é que o senhor se sente e receba meu pai e minha mãe. Sim, a gente vai. Mas o telefone toca lá para cá, ainda bem, né? Que Chico disse isso, que até consola, né? Eu faço o que a gente pode aqui. Eu sou apenas instrumento. Não é? Vocês estavam aqui na psicografia? Quantos nomes de pessoas foi na psicografia de hoje? Quantos? Tem ideia assim? Quantos nomes de pessoas? Tem? 20? 20, 25 nomes de pessoas? Mas como é que vai... Olha, até matematicamente não dá. Vocês acham que assim é? Agora sou eu! Sai daqui. Não... Isso tem todo um processo que deve ter vindo em um mês. É que a pressa do homem é uma. Às vezes Deus está mandando um negócio no seu caminho, só que o negócio para acontecer, ele vai ter que pegar essa pessoa, se encontrar com essa, para se encontrar com essa, para acontecer isso. Mas aí você está perto bem da linha, você diz, agora chega, não vou mais. Aí não acontece mais nada. Calma que pode acontecer. Põe o nome no livro de vibração ali, não é? Vibração, faz ali. Porque tem acontecido aqui, eu não sei, isso eu não posso. Isso eu não tenho comando nenhum. Tanto que eu nunca gostei dessa mediunidade, porque ela é inconsciente. Já escrevi aqui de trás para frente, né? Na outra, na primeira, já me assustei porque veio uma psicografia em inglês. Eu não sei escrever em inglês. Nunca escrevi em inglês na minha vida. Aquilo foi para deixar todos os trabalhadores que me conhecem com profundidade tudo de cara no chão. Deve ter sido para isso, não vejo outra coisa. Um fenômeno desse. Esse aqui já viu eu escrever com a mão esquerda de cabeça para baixo, né? Com essa outra mão aqui. Eu não pego nenhum negócio com essa mão, gente. Isso acontece, mas nunca, olha, nunca, talvez eles me querem porque eu não tenho vaidade sobre isso, não estou nem aí com isso, não quero ser médium. Agora, quem quer, já deram uma resposta para mim. A gente quer você mesmo, porque você não quer. Quem quer, a gente não quer porque pode construir espírito, né? Passar o dia todo numa casa espírita enfurnada ali, ó que trabalhão, eu não. Eu já fui hoje de manhã, já fiz um trabalho não sei aonde, aí já fui lá no Facebook ficar brincando lá com a comunidade, mas é trabalho aquilo. É botando mensagem para as pessoas. A gente está com 4.800 e pouco, né? Nós estamos chegando na marca de 5.000 amigos lá no Facebook. Olha, era uma coisa que, ó, cuspi para cima. Eu achava que era mais um Orkut. Não, é muito bom. Aquilo ali é bom para as pessoas. Agora, lógico, depende, né? Se você ficar lá, a mulher diz, vem dormir. Estou curtindo aqui. Agora eu vou compartilhar. Aí vira um vício. Aí é demais, aí você está deixando de pensar, de ler um bom livro, de um monte de coisa. Aí já tudo demais, aí é veneno. Mas eu não posso responder porque seria muito forte da minha parte dizer aí, né, uma resposta exata da qual eu não tenho. Como o Espiritismo encara o exorcismo? Ele existe? O exorcismo. Olha, na
questão 550 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na 550, a questão, inclusive, de Satanás de novo. Mas agora não foi que ninguém perguntou, não. Agora eu vou perguntar porque a pergunta 550 é mais ou menos assim que Kardec faz. Se existe essa questão da pessoa vender a alma ao diabo, ao Satanás, ao diabo. Vender a alma ao diabo, Satanás. E aí a resposta, categoricamente, da espiritualidade, inclusive até um tanto longa e até um tanto poética, ele diz assim, olha, que isso, inclusive, é uma fábula. É a palavra que a espiritualidade usa. Muda de um livro para outro, mas que é uma fábula isso. Essa questão de vender a alma do diabo. Na verdade, isso não existe. Mas, veja o que é que a espiritualidade, ó. Por isso que eu digo muito kardeceólogo de plantão, com todo respeito, fica... E deixa de ser cristão, deixa de amar. Não lê o Livro dos Espíritos direito, porque eu já leio há muitos anos. Cada vez que eu leio o Livro dos Espíritos, a título de estudo, eu me surpreendo com a interpretação, porque a minha mente agora está mais apurada, mais vivida, mais experienciada para ler um livro tão fantástico como é o Livro dos Espíritos. O maior código falando sobre o nosso espírito imortal está ali no Livro dos Espíritos. Temos que ser muito grato a Allan Kardec, né? Então, na questão 550, a espiritualidade responde a Kardec que, além de se tratar de uma fábula, de toda uma engendração, diz que ali tem um sentido que a gente tem que tirar. Uma lição que nós temos que tirar disso aí, que é o sentido moral da coisa. Porque o sentido moral da qual a espiritualidade quer explicar na resposta da questão 550, na verdade, é de que se eu acredito numa coisa, porque do jeito que eu acredito em fazer um pacto, vender minha alma para o demônio, e que eu depois vou ser exorcizado, se eu acredito nisso, isso vai ficar muito mais forte. E eu também magnetizo isso de forma a me conectar com essas forças. Mas o exorcismo, na verdade, ele foi praticado em épocas que, na verdade, não se entendia. Era como se fosse uma doutrinação. Não existia mesa mediúnica. Kardec, a questão do exorcismo, ele antecede, inclusive, o século XIX. A época negra que nós vivemos ali da Inquisição mesmo, aquilo ali era um exorcismo de fogueiras vivas. Então, o exorcismo ele não existe. O que existe é uma doutrinação. E para doutrinar você tem que ter moral. Muitos padres, muitos cardeais queriam levar o cusparada do espírito. Às vezes um franciscano e um monge entravam e faziam assim, meu irmão, vai embora. O espírito, tum! Moral. Tem que ter moral. Na Gênese, no capítulo 14, do item de 16 ao número 22, tem um compêndio fantástico sobre essas energias, sobre os fluidos, dizendo que o fluido ele vai depender muito, na quintesseação dele, da moral. Você pode até ser um curador magnético, mas se você não tiver a moral, por que aquela dona Isabel lá do Globo Repórter, que eu já peguei, que ainda bem que gravei? Moral. Tem médios que têm mais força do que ela, mas não tem. E dá pra gente lutar e ter moral? Dá. Só ser ranzinza, ficar contra o que estou falando, a maneira que estou falando, é falta de caridade. Falta de caridade é falta de... Exatamente. Sempre tive sonhos de cores envelhecidas, ou preto e branco, desde criança. Hoje ainda sonho assim, algumas vezes, mas já comecei a sonhar em cores normais. Opa. Gostaria de saber se há alguma diferença e se há alguma explicação da espiritualidade sobre isso. Olha, eu acho um objeto de estudo fantástico. Nesses anos todos, é a terceira vez que eu escuto essa pergunta. A Frau, né? A minha esposa, ela tem uma prima que sonha em preto e branco. Eu encontrei uma pessoa no Nordeste que sonha em preto e branco. Encontrei uma pessoa no Rio Grande do Sul que sonha em preto e branco. Aqui já o caso está melhor. Sonha em preto e branco, envelhecido e agora está partindo para o normal. Houve uma evolução? Bem, somos muito curiosos na paleontologia a nível, né, antropológico e espiritual, e nós já percebemos o seguinte: existem algumas pessoas, me ajudem por favor, espiritualidade, eu tenho que pedir ajuda a eles porque sou um tanto leigo na coisa. Existem pessoas, espíritos, que viveram em épocas muito remotas. Quando se demora a reencarnar no Brasil, 150, 200 anos, no Brasil não, no planeta Terra, você vai ter uma dificuldade, tá, com as imagens, como se via e como se via. Ah, mas naquele tempo não era colorido? Era. Mas a pessoa viveu na época da televisão preto e branca, via tudo preto e branco. Hein? Ficou tão forte, e se a pessoa não é aficionada na televisão?
Eu conheci pessoas há uns 20 anos atrás que ela tinha uma TV preto e branco e não saía. E você mostrava colorida, não, essa daqui, eu sempre vi nessa aqui, não, isso me atrapalha essas cores. Sim, não existe pessoas em Blumenau que você vai dizer, pra que guardar tanta coisa? Deixa aqui! Aí a pessoa faz assim, quando alguém precisa, faz, tá vendo? Quem guarda tem. Mas esse nível de pessoas vai ter com outras coisas, sem ser com rancho, vai ter com a televisão preto e branco. E ela é tão legalista, ela é tão tradicional, que até o sonho vai em escala. Primeiro foi preto e branco, agora está envelhecido, agora está partindo para o normal, porque está deixando essa questão de ser tão tradicional. Ok? Temos uma cachorrinha, sendo que ela já tem uns 13 anos de idade. No início ela convivia conosco dentro de casa, mas de uns anos para cá, problemas de saúde, câncer de mama e outros, né? Qual passamos a deixá-la na garagem para dormir. Vejo que ela está triste e desanimada. Minha família sugeriu que mandássemos sacrificá-la. Ela está cega e um pouco surda já, mas come e ainda anda. Não acho justo sacrificar. Apostaria, ela botou apostaria de um conselho da espiritualidade. Não sacrifique. Que é isso? Meu Deus, agora é a hora da despedida, é a hora do sofrimento. Vamos tratar esse animal, a cachorrinha. É igual o nosso velhinho, não serve, vamos colocar no asilo. Não sacrifique, porque amanhã será você a sacrificada ou sacrificado na velhice, sendo abandonado com câncer igual da cachorra. Ali não deixa, isso aí inclusive não deixa de ser uma grande oportunidade de ter caridade. Ah, mas é fede, você não sabe, tem um fedor, não é na sua casa. Mas quando ela dava alegria, quando balançava o rabinho. Na questão 598 do Livro dos Espíritos, até a 610, trata dos animais e os homens, os espíritos, o perispírito, o mundo que os animais têm que trafegar. A condição deles está hoje inferior e nós, como os espíritos mais superiores, estarmos dando uma mão. O nosso conselho, eu sei que pimenta nos olhos outro é refresco, a casa não é minha, talvez esteja exalando algum fedor, mas se você der carinho, der amor, quem sabe não vai curar o câncer, mas vai dar harmonia e o seu coração, a sua consciência vai ficar muito mais em paz e você não deixa de estar fazendo uma caridade. Não é isso? De viver com aquele animal que foi muito companheiro, que foi assim, agora está no final da vida, 13 anos, dependendo da raça, já está quase indo, né? Ainda mais portadora de um câncer, debilidades. É um exemplo de como se fosse um ser humano. Em Blumenau, uma pessoa conversava comigo, que é muito, inclusive conhece bastante, dizendo, olha, José Fernando, eu tomo conta de uma área, de um órgão aí que eu não quero dizer, ele disse que muitas coisas, heranças, ficam para cachorro porque eles não deixam para a família. Que é o contrário disso aí. Por que não deixa para um orfanato? Vai deixar com o cachorro, alguém vai pegar isso e vai tomar, né? Ou mata o cachorro, ou fica com o cachorro cuidando, mas com interesse no dinheiro. Amar sem interesse, né? Eu acho que essa é a proposta da caridade. Não sacrifique. Tá? Não sacrifique. Sim. Estão dizendo que teve uma pergunta da internet, que a pessoa deve estar em casa aflito, né, assistindo, e que aqui responda. Eu vou responder. A pergunta da pessoa da internet é sobre sexolatria e sobre reforma íntima. Bem, sobre a sexolatria, eu indico esse lançamento desse livro, Enfrentando a Sexolatria, com André Natz. E se você, meu querido, que é homem, né? A espiritualidade disse que ele escreveu até o nome, né? Posso falar o nome? Ele disse que pode também. Lá ele vai dizer que pode também. O seu nome parece que é Ricardo, mas ninguém sabe quem é, né? É Ricardo. Então, Ricardo, dizendo para você que André Natz, se você entrar no Google, André Natz com 2 A, N de navio, A-A-T-Z. André Natz no Google, colocar espiritismo, colocar sexolatria e espiritismo, vai aparecer uma palestra que ele proferiu no dia 8 de dezembro de 2010. Muito esclarecedora para você. Agora, sexolatria não é para mim, música bonita. A sexolatria, ela não é algo tão simples que dê para a gente falar aqui na palestra. A leitura do livro do André Natz, mais outras obras que ele cita na palestra dele em dezembro, no dia 8 de dezembro de 2010, ele cita o caso de Humberto, que é um caso que ele cita de um livro também da nossa casa, que é Caminheiros do Bem.
Então o André fala nessa palestra, inclusive, que ele é um dos livros que ele mais gosta da casa e que tem um caso de Humberto, que é um sexolata, um estrupador, que vem em várias encarnações. Não quer dizer que é o seu caso. O seu caso é apenas, Ricardo, um condicionamento. É um condicionamento, do condicionamento vai se transformar num vício. Cuide antes que se transforme num vício, porque depois de se transformar num vício, aí você vai, né, ilustrar cada vez mais a necessidade. O condicionamento começa assim, Ricardo, pode ser um homem ou uma mulher. Para dormir, eu só consigo se fizer sexo. Se eu não fizer, eu não durmo. Eu fico agoniado. Agora eu fiz, aí eu me viro pro outro lado e... Aí eu toda vez vou ter que fazer isso para dormir? Aí eu estou condicionado. Aí depois de um certo tempo isso vira uma vicissitude. E aí fica ruim. Agora no seu caso já começou algumas influências. Você pode ler inclusive a questão 467 do Livro dos Espíritos. Depois de procurar a obra do André Nates, com 2A, TZ no final. Você pode procurar 467, que Allan Kardec pergunta, inclusive, eu acho que pensando não só nele, mas nas outras questões que ele já vinha perguntando, na 467, se podemos eliminar, se podemos nos livrar, né, dessa influência dos maus espíritos para a gente pender para o mal, e a resposta é que sim. Ainda responde a 467 que são os nossos, a 467 a resposta diz que são os nossos desejos e pensamentos que solicitam esses espíritos eróticos ou de qualquer classe para junto de nós. 467 para você, Ricardo, via internet, está respondido. Muito bem. Agora, eu gostaria de contar uma historinha final, pode? Né? Estamos aqui lembrando que essa história eu já contei há muitos anos, todo mundo já sabe, mas vou contar aqui de outra forma, tá bom? Existia um mestre, um monge, que a cada vez que tinha um discípulo vinha para ser iniciado, né? Tem outras formas dessa história, mas essa daqui eu conto desse jeito e acabou. Pronto. É desse jeito a minha. Não fique depois ninguém dizendo, eu sei de outro jeito. Não, esse é o jeito do José Fernando. Então aí esse mestre foi com o seu discípulo e tinha que iniciar. E toda vez que ia iniciar, não é, um discípulo, tinha que levar ele em novas paragens, mostrar um lugar humilde, procurar alguma coisa para poder ele ver as conversas, ver as famílias, conhecer como as pessoas têm dificuldade, etc. Então o mestre foi procurando algum lugar, né? Depois ele viu um monte, um morro, subiu, achou curioso que vivesse alguém ali. Achou curioso. Mas ele viu uma fumacinha, né? Aí ele foi lá. Chegou lá, um sítio bem, olha, bem paupérrimo, as crianças vestidas com farrapos, tudo meio branco, aquelas crianças, pareciam albinas sem ser albina. E aí o mestre perguntou, aqui não tem trabalho, não tem nada, não tem como o senhor subsidiar, o senhor vive de quê? Aí o dono do sítio fez assim, eu vivo dessa minha vaca de leite. Já morreu a mãe dela, morreu o pai dela, agora só tem ela. E a gente faz queijo, faz coalhada e faz isso. Tá, aí quando a gente quer beber água, aí quando chove a gente vai lá, mas a seca é tão grande, a gente bebe leite, bebe água, faz coalhada. E sim, os senhores não vivem lá. Não, dois meses a gente troca um pouquinho do negócio que sobra, vai lá longe, troca pelo feijão, por uma coisa, aí passa mais 2 meses sem comer feijão, aí come coalhada, come papo. E nisso. E aí o mestre chegou assim, com o discípulo, fez, jogue a vaquinha de precipício abaixo. E o discípulo regalou os olhos para o mestre. E o mestre ficou calado. O discípulo disse, não, uma ordem, está lá no ministério, foi todo o ensinamento que ele teve. Ele foi com o coração partido. Ainda olhou para o mestre para ver se o mestre... Mestre. E o mestre? Aí ele jogou a vaquinha, ele ficou até a vaquinha morrer. Blá, blá, blá. Saiu dali assim, ó. Passaram-se 10 anos. Nas outras histórias, 4, 5 anos. A minha é 10. Em 4, 5 anos não se resolve muita coisa. A minha é 10. Passaram-se 10 anos. E depois desses 10 anos, esse agora que já tinha passado a um outro nível, mas ele não conseguia ficar no monastério. Aquilo não saía da cabeça dele. Ele largou tudo e disse, não, eu para ter, olha, mesmo que seja proibido ou não seja, eu vou ter que ir até lá. Eu tenho que ir até lá e eu vou deixar tudo, meu Deus, porque eu tenho uma consciência pesada, eu tenho que ir até lá. E ele foi naquele mesmo lugar, quando ele sobe, uma coisa maravilhosa, cheia de fonte, aquele sítio, um jeito de gente, um tobogã, não sei o que lá, um furo d'água, não sei o que lá. Ele disse, viu até uns turistas, tudo. Aí disse, ai meu Deus, eu acabei com a vida deles, tiveram que vender o sítio e foram embora. Aí ele ia quase voltando, aí ele foi, né? Perguntou um homem que é um caseiro, uma família, assim, sim, eles moram aqui ainda. Aí ele chamou o dono da casa, você...
você seguir aquele mestre, não é? Você está com a cabeça raspada, você está magendo, mas continua o mesmo ainda. Assim, então... E aí, o que é que aconteceu? Então, naquele dia que você veio aqui, há 10 anos atrás com o mestre, meu Deus, aconteceu um acidente. A nossa vaquinha foi precipício abaixo. Eu e a mulher e as crianças não tínhamos alternativa. Tivemos que ir para a cidade mais perto para pegar emprego, porque a gente ia viver de aqui agora. Chegou lá, a gente trabalhou na olaria, e trabalhando. Esse homem não tinha família. Quando ele estava já perto, ruim, com câncer, passou a olaria para nós, que eu já estava como sócio dele. Aí veio o japonês dizendo que queria construir aqui para ser sócio. E agora eu sou sócio japonês, estou feliz, graças à vaquinha que foi precipício abaixo. Então, quando sair hoje daqui, vamos pegar a vaquinha do comodismo, da facilidade que a gente tem. Às vezes, muitas pessoas querem trabalhar perto de casa, quer ficar isso, não quer sair porque está com ciúme, eu não saio, eu não viajo, eu não faço mais nada por causa disso, por causa daquilo. Isso aí são vaquinhas. Joguemos de precipício abaixo. Muita paz. Que Jesus abençoe a todos vocês.